Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Biologia. Sou o professor Fernando Stuck, estou aqui hoje com vocês, mais um vídeo, mais um conteúdo. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado aí por você estar me assistindo nesse momento, ok? Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de dar aquela força, de dar um like, né? De compartilhar esse vídeo, de espalhar esse vídeo para os grupos do WhatsApp. É um vídeo informativo, é um vídeo muito importante, até mesmo para desmistificar as fake news que chegam para vocês. Tem muita coisa errada, né? Chegando. E hoje eu vou falar de um assunto muito sério, um assunto que tem preocupado muitas pessoas sobre as vespas assassinas no Brasil. Vou falar sobre o que está acontecendo na realidade, o que é essa vespa assassina. Tá frio aqui, por isso que eu tô assim, tudo encolhido. Então, depois da vinheta, vamos falar mais sobre esse problema dessa espécie exótica que pode ser sim um grande problema ecológico, não só para o Brasil, mas para muitos outros países. Então vamos nessa. Bom, rapaziada, Vespas Assassinas é um nome meio... eu acho muito brabo esse nome, tá ligado? Acho esse nome muito ruim para um ser vivo que não é assassino, tá? O nome dela é Vespas mandarinas, são originárias aí do Japão, atualmente vivem na China, na Rússia e em alguns outros países. Esses dias para trás, agora, esse mês agora, algumas Vespas assassinas foram achadas pela primeira vez na América do Norte, nos Estados Unidos, em Washington, onde as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, principalmente apicultores. Porque a vespa mandarina, eu não vou falar mais vespa assassina, porque eu acho bem, assim, meio brabo assim o nome, eu acho que não cabe para uma vespa, né? As vespas mandarinas, elas são muito perigosas no sentido de destruir colmeias e abelhas no local, tá? Centenas de vespas podem eliminar milhões, milhares de abelhas. Então, elas são realmente muito perigosas no sentido de impacto ecológico. Elas podem destruir não somente a economia norte-americana nesse momento, como produção de mel, como também destruir as abelhas polinizadoras. E isso causar para a gente um prejuízo incalculável, até mesmo o prejuízo alimentar, porque, como vocês sabem, as abelhas são as maiores, um dos maiores grupos de seres vivos polinizadores da natureza, né? Vocês sabem disso, acho que todos já ouviram falar que as abelhas, ao ir, né, para uma planta, numa flor, elas carregam os pólens, porque elas vão consumir o néctar, que é uma substância que a planta produz para dar comida para esses insetos. É tipo, uma mão lava a outra, saca? O inseto vai comer o néctar, só que ao mesmo tempo a flor libera os pólens grudados no inseto. E ao ele ir para uma outra flor, ocorre a variabilidade e a troca de grãos de pólen para a fecundação e a formação de um novo fruto, de uma nova planta e assim por diante. Então, essas vespas mandarinas, elas são realmente muito assim, é muito preocupante. Porque nesse sentido, elas serão espécies exóticas. E toda espécie exótica pode ocorrer uma alelopatia, pode acontecer dela começar a se multiplicar intensamente a ponto de matar todos os seres nativos da região. Por ela ser uma espécie exótica, ela não tem predadores naturais. E outra, ela é muito grande. As vespas mandarinas podem chegar até 6 centímetros de tamanho, uma mandíbula muito forte e uma ferroada. Obviamente, se ela tem 6 centímetros, o ferrão é gigante também, tá? Claro, elas podem ser perigosas para o ser humano? Óbvio que elas podem ser perigosas, assim como abelhas podem ser perigosas. No Brasil, nós temos muitos casos de picadas de abelha e até morte, chegando a média de 50 mortes por ano no Brasil por picadas de abelha. No Japão, são mais de 370 casos de picadas de abelha, onde em média 60 a 80 delas são por vespas mandarinas. No Brasil, nós temos também alguns grupos de vespas grandonas aqui, não são as mandarinas. Não foi ainda constatado nenhum caso de vespa mandarina no Brasil. Se chegou para você, isso é fake news, é mentira. Nos Estados Unidos, eles estão preocupados nesse momento
eles estão tentando controlar essas vespas para que não fuja do controle deles, para que essas vespas não se tornem um problema maior, tá? Então, assim, a questão das vespas assassinas não é a questão delas matarem o ser humano. Não é isso. Tipo, chegou lá um inseto, igual filme, sabe? Tipo, vai chegar lá um enxame de vespa e vai matar todo mundo. Claro, é perigoso, porque é uma vespa que, na presença do ser humano, ela foge. Mas se você irritar a vespa mandarina e você tentar bater nela, ou sei lá, estiver andando numa trilha e pegar lá uma colmeia, aí o bicho pega. Por exemplo, as vespas mandarinas, uma rainha, ela hiberna agora no inverno, tá? Então no inverno elas hibernam. E na primavera, uma abelha rainha que já foi fecundada por um macho, ela pode desenvolver sozinha mais de 1000 vespas. Tá? Então a disseminação das vespas mandarinas realmente é gigantesca, assim, saca? Tipo, é muito rápido o processo delas, tá? Isso que eu falo sobre espécie exótica, eu sempre falo nas minhas aulas para os alunos, assim. Sempre falo para eles. Espécie exótica é problema, tá? Porque é uma espécie que está vindo de uma outra região, de um outro país, de uma outra realidade, com outros alimentos, outros predadores e outras doenças. Então, quando uma espécie exótica chega, isso é um impacto ambiental. Isso acontece direto aqui no Brasil. Direto, né? Nós tivemos a introdução de vários peixes exóticos que causaram, assim, a destruição de peixes nativos. Por exemplo, lambari, piau, né, piapara, que são peixes que vivem nos nossos rios aqui no interior de São Paulo. E com a chegada da tilápia africana, eles têm, assim, dizimado essas espécies, né? Nós temos aí aves que não são daqui, plantas, né, como eucalipto, pinos, que são aí colocadas no meio de árvores nativas e isso causa problemas gravíssimos. Então, esse é o maior risco no momento. O maior risco no momento é a questão da espécie exótica causar destruição de abelhas nativas. Esse é o problema. Não que elas sejam assassinas ou que vão matar todo mundo nos Estados Unidos, mas é um risco de ser picado, de ser machucado, ainda mais pelo seu tamanho. Por exemplo, lá no Japão, que é muito comum ter as vespas mandarinas, as abelhas criaram uma adaptação para poder sobreviver. Olha que coisa extraordinária, olha como é a biologia e a evolução de adaptação. As abelhas entenderam que se elas todas tentassem reunir em volta de uma vespa, porque não adianta a abelha tentar picar a vespa, porque o ferrão da abelha ele é muito pequeno e ele não consegue perfurar o exoesqueleto de armadura dessa vespa, né, a quitina resistente. Então o que elas fazem? Olha que legal. Elas todas vão em volta da vespa, que são aí, né, as responsáveis pela proteção da colmeia, então todas elas vão em volta. Muitas elas vão morrer, obviamente, mas, né, mas dá certo. Elas grudam todas em volta da vespa durante o voo e elas ficam vibrando nessa vespa. Essas vibrações são tão intensas que aumentam a temperatura da vespa e ela acaba caindo no seu voo e morrendo pelo aumento da temperatura, porque isso vai fazer com que o metabolismo desse artrópodo seja alterado e, consequentemente, ela morra. Olha como a adaptação acontece. Como a vespa mandarina está há muito tempo lá no Japão, as abelhas locais tiveram que se adaptar porque senão elas seriam mortas, seriam extintas. E, volto a dizer, os seres vivos são extremamente adaptados às condições inóspitas, tá? Não estou falando só o ser humano em si, eu estou falando todos da natureza. Dentro da biologia, dos maiores critérios que nós estudamos são as adaptações e as evoluções com o passar do tempo. Caso isso não aconteça, a extinção irá ocorrer com esse ser vivo. Então, farão de tudo aí, né, para tentar sobreviver. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma vespa gigante. É raro acontecer ataques de vespas gigantes aqui no Brasil. Tem a vespa cavalo de cão, que tem uma ferroada muito dolorida, muito. Por exemplo, no índice que é medido em dor, que é o Schmidt, né, que é o índice que é medido para saber o tamanho da dor da picada de um animal, ele é o índice máximo. Por quê? E diferente da abelha, que quando te pica, o ferrão sai dela e ela acaba morrendo, porque ela deixa um pedaço do seu abdômen junto com o ferrão,
Então é a picada, você tira o ferrão, acabou. A vespa não é assim, galera. A vespa, ela pica várias vezes, porque o ferrão não sai. Então, quando ela tá no teu corpo, ela fica picando você. Então, são ferroadas, assim, além de dor, queima muito, porque o veneno é forte. Então, por isso que dói tanto uma picada de uma vespa. Eu não vou colocar aqui no YouTube para vocês, porque eu acho que não há necessidade de colocar vídeos dessa forma, tá? Eu acho isso um exagero, acho isso até uma idiotice, canais de ciência como o meu, mostrar vídeos fortes. Mas tem um vídeo na internet de uma vespa assassina atacando um rato. Meu, é absurdo, assim, a força desse animal, porque ela gruda em cima do bichinho, cara, e começa a picar sem parada, fazendo com que o animal tenha problemas, porque ele não, além da dor, a picada pode dar uma reação alérgica. Principalmente, por exemplo, pessoas que têm alergia de picada de abelha, numa picada, né, de uma vespa, a probabilidade de ter problemas graves é muito alto. Então o nível de óbitos com picadas de abelha e vespas está completamente ligado à alergia. Porque quando uma pessoa tem alergia, a laringe vai se fechar, tá? Normalmente um dos aspectos da picada é o inchaço. E a laringe fechando, infelizmente você acaba não tendo condições de respirar. E aí a pessoa morre por asfixia, ainda mais se ela teve picadas próximo à cabeça, aos membros superiores. Então isso é muito perigoso e muito arriscado. A dica que eu te dou: viu, cara? Vespa grandona chegando perto de você. Não tô falando que tem as mandarinas, mas, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, temos a cavalo do cão, que é uma vespa que pode causar problema para você. Sai correndo, cai fora dela, tá? Não tenta de maneira alguma enfrentar esses seres vivos, não tenta assim, tipo, eu vou colocar fogo na colmeia. Não. Cai fora, vaza desses bichinhos, porque eles são, embora sejam animais que estão na deles, fazendo lá o que eles gostam de fazer na natureza, se você tentar enfrentá-los, o bicho vai pegar, e quando uma pica, um monte em volta vai em direção a você, por causa do feromônio liberado, também por causa de calor irradiado. Então, são seres que vão se aproximar e vão começar a te picar. Então, muito cuidado. Pronto, pessoal. Então, os boatos foram encerrados, nós não temos ainda nenhuma vespa mandarina aqui na América do Sul. Pode ser que aconteça, porque já chegou na América do Norte, mas as autoridades lá estão torcendo para que seja tudo controlado, para que não tenha mais problemas. Eu sei que nesse momento você está pensando, o ano difícil, cara. Coronavírus, agora a vespa assassina, ET chegando. Então, muitas coisas estão acontecendo, mas isso mostra mais uma vez que nós, humanos, precisamos nos adaptar e nos cuidar muito bem. Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até quarta-feira. Valeu, valeu, tchau!